Oceania. A área da Oceania é de 8.480.355 km². Em área, é o menor continente do mundo. O maior, mais populoso e mais desenvolvido país da Oceania é a Austrália. As terras desse país correspondem a aproximadamente 90% do continente. O segundo país mais desenvolvido da Oceania é a Nova Zelândia. A população da Oceania é de aproximadamente 32 milhões de habitantes. Cerca de 75% dessa população habita em cidades, enquanto somente 25% mora na zona rural. O inglês é o idioma mais falado no continente. Além da língua inglesa, o francês e os dialetos nativos também são falados no continente. As maiores cidades da Oceania estão localizadas na Austrália: Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. Com relação à religião, a maioria é formada por cristãos, católicos romanos, 27%, e protestantes, 24%. Clima. A Oceania é formada por uma variedade de climas, que em geral são quentes e secos com grandes variações. No norte, predomina o clima tropical, com chuvas abundantes no verão. No sul, é temperado. Os desertos fazem muito calor durante o dia e muito frio à noite. As chuvas mais intensas ocorrem no leste e sudoeste, regiões subtropicais, com verões quentes e invernos amenos. Na Austrália, o ambiente é árido, com grandes variações térmicas nos desertos, tropical no norte e temperado e úmido no leste. Vegetação. A flora da Oceania também é muito variada. Devido à grande extensão e aos diferentes climas, a maior diversidade é registrada na Austrália, que possui desde plantas xerófitas até selva tropical, passando por espécies mediterrâneas e por sua árvore nacional, o eucalipto. Na Austrália, o quadro vegetal reflete as condições climáticas. As árvores predominantes são o eucalipto e a acácia, que cresce no sudeste e na Tasmânia. No norte, encontra-se palmeiras e pteridófitas. Também a presença de florestas de carvalhos, freixos, cedros e pinheiros introduzidos artificialmente. Já no interior, a vegetação é semelhante à de estepe, com ervas e plantas espinhosas. Já a Nova Zelândia teve sua rica flora devastada pelos colonizadores, que buscavam abrir espaços para a agricultura e para a pecuária. No oeste da Ilha do Sul, restam florestas de espécies valiosas, como cauri, rimu, totaro e caicatera. A Papua Nova Guiné corresponde a quase 70% do território e é formado por florestas tropicais, nas encostas a coníferas e espécies caducifólias. Relevo. O relevo da Oceania é predominantemente plano, com altitude média de 210 metros. Ao oeste das montanhas está a Bacia Central, uma planície de estepes e savana. Ainda mais ao oeste se encontram o Grande Deserto Gibson e o Grande Deserto Victoria, onde se erguem os montes Musgrave e McDonnell. No sudoeste fica a planície de Nullarbor. No território australiano encontram-se as planícies bastante largas no norte, juntos ao Golfo de Carpentaria, e também no sudeste, próximos aos rios Murray e Darling. As montanhas que formam os Alpes australianos localizam-se no leste e no sudeste, com altitudes modestas. A maior parte do país é formado por planaltos, geralmente baixos e relativamente planos. Na Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, há planícies, vales e grandes montes. O pico mais alto do continente é o Monte Wilhelm, com 4.509 metros, em Papua Nova Guiné. As paisagens são notáveis por sua variedade e, em particular, por seu aspecto montanhoso. Hidrografia. A Oceania tem poucos rios importantes, o que se deve, em boa parte, à pequena superfície das ilhas. Apesar da forte pluviosidade, os leitos dos rios não dispõem de extensão suficiente para a formação de cursos significativos. Merecem destaque o Murray e seu afluente Darling, na Austrália, o Waikato, na Nova Zelândia, e o Daru, o Fly, o Kikori, o Purari, o Ramu e o Sepik, em Papua Nova Guiné. Colonização. A Oceania foi colonizada pela Inglaterra, principalmente a Austrália e a Nova Zelândia. Outros povos, como holandeses, franceses e portugueses, por lá passaram.
mas quem realmente se interessou por aquelas terras foram os ingleses. O processo de colonização teve início em meados do século XVIII. A Oceania é composta por diversas ilhas, e muitas foram exploradas e desbravadas durante o processo de colonização. Os primeiros povos que chegaram à Austrália vieram da Inglaterra e eram prisioneiros perigosos, prostitutas e mendigos. Essas pessoas eram enviadas para os Estados Unidos, porém eram barradas. Dessa forma, eram mandadas para uma nova terra, onde teriam muito o que fazer. Foram cerca de 170 mil condenados enviados para a Austrália. Muitos habitantes hoje têm vergonha de serem descendentes dos povos que aportaram no país. Os prisioneiros trabalharam na construção dos vilarejos, além de explorarem as novas terras que eram habitadas pelos aborígenes. A Austrália possui um imenso deserto, onde muitas pessoas se aventuraram no intuito de desbravar o continente. Muitos se perderam pelo caminho, outros conseguiram atravessar o continente pelo deserto. Durante a exploração do continente, diversas minas de ouro foram encontradas e, atualmente, a Austrália é a maior detentora de reservas de ouro no mundo. A economia local se baseia principalmente na agricultura e no turismo. Problemas ocorridos. A Oceania faz parte do Anel de Fogo, que é uma área onde há um grande número de terremotos e uma forte atividade vulcânica. É localizada no norte do Oceano Pacífico. O Anel de Fogo do Pacífico tem a forma de uma ferradura com 40 mil quilômetros de extensão e está associado a uma série contínua de trincheiras oceânicas, arcos vulcânicos e cinturões de vulcões, ou movimentos de placas tectônicas. O Anel de Fogo do Pacífico tem cerca de 452 vulcões. São os tipos de vulcões mais destruidores, chamados de vulcões assassinos, e é o lar de mais de 75% dos vulcões ativos e latentes do mundo. Estes são alguns aspectos da Oceania. Espero que tenham adquirido algum conhecimento com esse vídeo e muito obrigado pela atenção de todos vocês.